Filipenses. Eu ia dizer que agora é a última vez que nós vamos abrir em Filipenses, mas não é verdade. É a última vez nessa série, estamos encerrando a série hoje. Mas nós vamos voltar esta carta outras vezes, se Deus permitir. E ela sempre vai continuar na sua Bíblia, você vai poder voltar para ela muitas e muitas vezes, sempre que você quiser. Mas hoje nós estamos encerrando a série, que nós começamos há alguns meses, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 19 até o final. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 19. Então, adultos, jovens, adolescentes, crianças, como é bom ter as crianças que fazem parte do povo da aliança, ouvindo também a palavra do Senhor. Essa pregação é para vocês também, crianças, é para todo o povo de Deus. Filipenses 4, a partir do verso de número 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, como é prazeroso para nós prestar culto ao Senhor, como o Senhor já nos abençoou através dos cânticos, dos hinos, ó Pai, através do que ouvimos, do que cantamos, e pedimos agora, abençoa-nos, ó Deus, através da pregação da Tua palavra. Fala, Senhor, ao coração dos adultos, dos jovens, adolescentes, das crianças, ó Pai, que fazem parte também do Teu povo. Que o Senhor instrua todos nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que já comentei com vocês a situação difícil que é quando alguém chega e diz assim: olha, você tem que fazer isso, se vira. É difícil, não é? Principalmente quando a gente sabe que a gente não tem condições. Talvez seja um chefe no emprego, você precisa executar esse trabalho. Então se vira, eu não sei como você vai fazer, contanto que você faça. Isso é tão difícil, não é? Principalmente quando a gente não tem a capacitação para fazer aquilo. Quem sabe pais dizendo isso para os filhos, exigindo coisas dos filhos e sem dar nenhum suporte, os filhos ficam frustrados, porque eles sabem que eles não conseguem por eles mesmos. Quem sabe membros da igreja ouvindo pregações, e quantas pregações eu ouvi, e infelizmente quantas pregações eu fiz, eu preguei, dizendo, a Bíblia diz isso, então faça isso. Como que dizendo, se vire. Alguns chegam ao ponto de dizer, Deus está esperando isso de você. Sabe, queridos, ouvir isso não é nada animador. Pelo contrário, eu me lembro às vezes que eu ouvi coisas desse tipo, eu me desanimei, eu me frustrei. Porque ou eu tentei, me frustrei tentando e não conseguindo. Mas irmãos, não é assim que Deus trata conosco. Deus nunca chega e diz assim, eu quero isso, se vira. Ou dizendo, eu acredito em você, eu confio em você. Aliás, nunca Deus diria isso para pessoas como nós, que Deus sabe que somos pó. Quando Deus chega para Moisés, Ele não diz assim, Moisés, vá lá livrar o meu povo do Egito, se vira. Eu sei que você pode, você é capaz, nada disso. Aliás, quando Deus diz para Moisés, vá até o faraó e você vai falar para o faraó deixar meu povo sair, Moisés logo olhando para si mesmo diz, Senhor, como eu vou fazer isso? Eu não posso, eu sou muito pequeno, eu sou pesado de língua, o que vão dizer, o que eu vou dizer? Mas Deus vai dizendo para ele, o eu sou estará com você, eu falarei através de você. Quando Deus chega anos depois para Josué e diz, Moisés morreu, agora você vai fazer esse povo entrar na terra prometida, ele não diz assim, Josué vai lá, eu acredito em você, eu confio em você. Deus diz, ser forte e corajoso, não temas, porque eu, Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. Sou eu que irei fazer o povo entrar na terra, eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos patriarcas. Você será um instrumento. E queridos, depois de tantas lições que nós aprendemos nesta maravilhosa carta da palavra do Senhor,
E para não gastarmos mais tempo e não falarmos desde o capítulo 1, basta olhar no capítulo 4, depois de lermos que nós devemos pensar de forma concordante no Senhor, que nós devemos agir de forma correta diante do Senhor, de que nós devemos nos alegrar no Senhor, que não devemos andar ansiosos. Depois de tudo isso, e Paulo dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo não termina essa carta dizendo para os irmãos: agora se virem. Filipenses, eu trouxe todos esses ensinamentos para vocês. Eu vou continuar aqui em Roma esperando que vocês consigam colocar tudo em prática. Afinal de contas, eu conheço vocês, vocês podem, vocês conseguem. Não é assim que Paulo termina a carta. Paulo termina essa carta com um tom de encorajamento, apontando para Cristo e para a graça que há em Cristo Jesus. Paulo termina essa carta lembrando aqueles irmãos e desejando a eles a graça do Senhor, para que eles possam viver conforme aquilo que Paulo havia escrito, para que a igreja possa viver conforme a vontade do Senhor. Nesta manhã, queridos, nós vamos aprender em resumo que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus, na maravilhosa e suficiente graça de Deus em Cristo Jesus, para vivermos como igreja, como Deus quer. Eu vou repetir, o resumo da mensagem dessa manhã é: em Cristo Jesus, a graça suficiente para que nós possamos viver conforme Deus quer, como igreja, conforme a vontade do Senhor. E nós vamos aprender isso em 3 partes. E a primeira parte, meus irmãos, é que Deus supre nossas necessidades, todas as nossas necessidades, através de Cristo. Olhe comigo o verso de número 19, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo, irmãos, preso em Roma, ele recebe uma oferta por parte da igreja lá de Filipos, recebe uma oferta por parte dos filipenses. Epafrodito viaja quilômetros e quilômetros até Roma para entregar aquela oferta. Paulo está cheio de gratidão a Deus, gratidão não pela oferta em si, ainda que a oferta foi uma bênção, ainda que a oferta tenha sido uma bênção, mas gratidão a Deus pelo amor daqueles irmãos, pela forma como aqueles irmãos estavam agindo em amor. E ele então escreve essa carta agradecendo, e nós aprendemos ao longo desses últimos domingos, dessas últimas semanas e meses, sobre esses ensinamentos. E Paulo então, queridos, como eu disse há pouco, ele vai encerrar a carta num tom de encorajamento. E depois dele trazer tantas lições, não apenas para aqueles nossos irmãos, mas para nós, primeira igreja presbiteriana de Santos hoje, para cada um de nós, Paulo vai encorajá-los dizendo: Deus há de suprir todas as necessidades de vocês. Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e vocês também podem. É possível sim uma vida de alegria, é possível uma vida de contentamento independente das circunstâncias. Então Paulo está dizendo: não é necessário que você viva em abundância para que você seja feliz, mesmo quando houver a escassez. É possível uma vida de verdadeira felicidade, porque Deus há de suprir toda a necessidade de vocês em Cristo Jesus. O que significa não é que se você passar por uma situação difícil, Deus vai mudar as circunstâncias. E muitas vezes Deus muda, e não é errado nós orarmos. Se você está passando por uma dificuldade material, não é errado você orar pedindo ao Senhor para que o auxilie e que você trabalhe para isso. Se você está enfrentando uma doença, não é errado você orar pela cura, e inclusive não é errado você buscar tratamento médico. Afinal, Jesus, ele rebate Satanás quando ele é tentado, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque nós não podemos dizer: eu creio em Deus, por isso não vou tomar remédio. Eu tenho muita fé, por isso não preciso de médico. Isso é estupidez, isso é tentar a Deus. Porque o mesmo Deus que tem poder para nos curar de forma extraordinária, é o Deus que tem poder para nos curar de forma ordinária. Ele deu sabedoria, Ele deu recursos para que nós possamos usar. Então, queridos, Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Por vezes Ele muda as circunstâncias, mas há casos, irmãos, que Deus não vai mudar as circunstâncias. Há casos em que Ele vai permitir a doença e Ele não vai curar, mas Ele tem poder, e há poder em Deus, em Cristo Jesus, suficiente para que nos sustente, a fim de que nós continuemos tendo uma vida de verdadeira alegria, paz e satisfação, mesmo em meio à doença. Porque Deus em Cristo Jesus, Ele supre as nossas necessidades. Aliás, Paulo usa a expressão meu Deus. Olha que interessante,
verso 19, mais uma vez, e o meu Deus, é o Deus pessoal, é o Deus que Paulo conhecia e que conhecia Paulo. É o Deus que Paulo, por vezes, serviu de forma equivocada no judaísmo. É o Deus que ele perseguiu, perseguindo a Cristo, perseguindo a igreja de Cristo. Mas é o Deus que o alcançou através da maravilhosa graça em Cristo Jesus, quando ele estava no caminho de Damasco. É o Deus que sustentou a Paulo, e foi o mesmo Deus que fez com que Paulo permitiu a prisão de Paulo, mas fez com que Paulo recebesse aquela oferta por parte dos filipenses, porque afinal de contas, não tenham dúvidas, quem arquitetou tudo isso foi o próprio Deus. Deus suprindo as necessidades do apóstolo, através da vida de Epafrodito, através da vida de Timóteo, através da vida de outros servos do Senhor, Deus suprindo o seu servo. E Paulo então, conhecendo a Deus, ele diz, o meu Deus. Irmãos, como é importante termos relacionamento com Deus. Paulo não fala do Deus dos seus pais, Paulo não fala do Deus dos outros, ele fala o meu Deus. Paulo conhecia a Deus, e a pergunta é, você de fato conhece a Deus? Você pode dizer, é o meu Deus. Você tem um relacionamento pessoal com Deus, você conhece a Deus, você já pertence a Deus. E Paulo então, encorajando aqueles nossos irmãos filipenses, ele encerra essa carta com esta afirmação, o meu Deus, o Deus de toda provisão, o Deus da provisão, o Deus que o Deus de Abraão, que Abraão pôde experimentar da provisão, quando levando o seu filho Isaque para sacrificar o próprio filho, como um ato de adoração a Deus. E quando o menino pergunta, papai, onde está a oferta? E ele diz assim, Deus proverá. É o Deus que proveu, foi o Deus que proveu para Abraão a oferta, quando Abraão estava a ponto de sacrificar o próprio filho. E então ele ouve a voz do céu que diz, não faça nenhum mal ao menino. E no mesmo instante ele ouve um barulho, e ele percebe um animal preso entre os arbustos, a oferta para o sacrifício, Deus provendo para o seu servo um sacrifício, para que ele não precisasse sacrificar o próprio filho. O mesmo Deus que sacrificou o próprio filho, para prover para nós oferta para a nossa vida eterna. O Deus que sustentou o seu servo Davi, a ponto de Davi se referir a Deus como seu pastor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e por isso eu não preciso de mais nada, eu não tenho falta de mais nada, porque o Senhor já me supre, o Senhor é o meu pastor. E este que é o Senhor de Abraão, que é o Senhor de Davi, o pastor de Davi, e o Deus de Paulo é o nosso Deus, é o Deus que há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Irmãos, este era o Deus que tanto significava para Paulo. Ele não suprirá simplesmente cada desejo, ele suprirá sim todas as necessidades. Tem gente que interpreta errado. Eu tenho um desejo de ter um carro assim, eu tenho um desejo de ter uma casa assim, eu tenho um desejo de ter um emprego assim, então Deus vai suprir os meus desejos. Não. Paulo não está dizendo que Deus vai suprir nossos caprichos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos quaisquer que sejam. Ele está dizendo que Deus vai suprir nossas necessidades. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá no Sermão do Monte. Diz assim, por que vocês andam ansiosos com o que vocês vão comer ou beber? Ele diz, não andem ansiosos com o que vocês vão de comer ou beber, nem com o que vocês vão de se vestir. Deus sabe que vocês precisam disso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, as coisas básicas, essas necessidades, Deus há de suprir. Sim, queridos, e Deus é o Deus da provisão, Ele há de suprir, e nós não precisamos ter dúvidas disso, basta confiar. Deus suprirá gloriosamente, porque Ele diz assim, Deus há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Tudo aquilo que vocês precisam. Agora percebam, queridos, que então Paulo não está pensando primariamente no que Deus fará pelos crentes quando eles morrerem. Paulo não está falando da glória celestial. Paulo está falando já de um suprimento, de um cuidado aqui. Nós podemos experimentar nesse mundo caído, nós podemos e devemos experimentar nesse mundo difícil, onde enfrentamos lutas, por vezes perseguições, desapontamentos os mais diversos com as pessoas, e a começar, nós nos desapontamos com a gente mesmo, conosco. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos as dificuldades do nosso próprio corpo, um corpo corruptível, nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos dificuldades. Mas a verdade é que nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo
para sermos supridos. Quer Deus mudando as circunstâncias, quer não. Quer Deus mudando as circunstâncias ou mudando o nosso coração. Quer Deus nos suprindo de forma material, física, ou quer Deus nos suprindo de forma espiritual, para podermos ser sustentados na escassez material ou na doença. Mas Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Ou seja, não haverá falta de cuidado, de paz, de alegria, independente das circunstâncias, porque o mesmo Deus de Paulo, que é o nosso Deus, há de suprir todas as nossas necessidades. Esta é uma palavra de encorajamento. Em Cristo somos supridos em cada uma das nossas necessidades. Percebam, queridos, no entanto, que a segurança dessa manifestação, dessa providência especial de Deus, não significa que agora os filipenses seriam justificados em serem indolentes, em ser negligentes. Como disse alguém, a palavra de Deus não advoga o fanatismo, nem diz que alguém deve atirar sua carteira ao rio mais próximo e proclamar em seguida que irá viver pela fé. Não está dizendo isso. Pega a sua carteira, joga na praia lá e diz: agora eu vou viver pela fé. Não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada. Não é disso que Paulo está falando. Mais uma vez, isso seria tentar ao Senhor nosso Deus. Significa nós fazermos aquilo que devemos fazer, contando que Deus irá nos suprir. Afinal de contas, todo o suprimento vem do Senhor. É evidente que Deus estava cuidando de Paulo, porém uma das maneiras como ele supria era por meio dos donativos dos filipenses. Paulo não podia fazer tendas ali, ele não podia trabalhar porque ele estava preso. Mas Deus supriu o apóstolo através, queridos, daqueles irmãos. No final das contas, nós não podemos perder de vista isso. Todo o nosso suprimento, todo o cuidado vem do Senhor, nunca é por causa da nossa força. Domingo passado eu pregava lá na nossa congregação Eclésia, e eu compartilhava com eles uma experiência que para mim foi uma experiência de humilhação, mas depois de muitos anos trabalhando, eu trabalhei mais de 10 anos na área como eletricista e depois trabalhei dando aulas nessa área, E eu me lembro que quando eu fiz o seminário, eu trabalhava à noite, fazia o seminário pelo menos os primeiros anos de manhã, e depois pastoreando, sendo seminarista e depois pastor numa igreja muito pequena em Guarulhos, uma igreja que não tinha recursos, o que eu fazia? Eu dava aula. Então passava segunda a sexta dando aula, e sábado dava aula até o meio-dia, e domingo cuidava da igreja. Era muito puxado, complicado, não tinha tempo, quase não via. Ana Luísa era novinha, eu não havia porque eu saía, estava escuro, chegava, estava escuro. E foi uma situação, um momento muito difícil, mas que Deus supriu. Deus supriu, e quando parecia que as contas iam vencendo e não teria recursos, logo ligavam lá do Senai dizendo: tem mais uma turma para você dar aula. E assim foi, a Cris deve lembrar disso, e Deus foi nos suprindo durante esse tempo. Até que, quando chegou em 2000, no final de 2011, eu fui convidado para pastorear a igreja presbiteriana de Jundiaí. Lá eles já disseram: olha, aqui você vai precisar se concentrar na igreja. É uma igreja maior e nós temos recursos para poder sustentá-la, então você não vai mais ficar dando aulas, você vai se concentrar na igreja. Sabe o que eu me senti humilhado? Porque quando veio a primeira côngrua, a gente nem chama de salário porque ministério não é profissão, a primeira côngrua, eu me senti assim muito humilhado, porque eu pensei: puxa, durante tantos e tantos anos da minha vida, dando dízimo, dando oferta, agora eu estou dependendo de receber daquilo que vem das ofertas, dos dízimos dos irmãos. Aquilo machucou muito meu coração. Mas aí Deus me ensinou. Você acha que no passado foi pela sua força? Nunca foi pela sua força, Deus me ensinou. Sempre foi pela minha força, pela minha graça. Seja através das empresas onde eu trabalhei, seja através das escolas onde eu dei aula, sempre foi o Senhor. E Ele dizendo: agora através da igreja, sou eu que estou te sustentando, e vai continuar assim. Irmãos, eu pude aprender que não vem da minha força. O meu sustento da minha família não vem da minha força, do meu trabalho. Se amanhã eu precisar voltar a dar aula, a trabalhar secularmente, vai ser Deus me sustentando, seja através dos irmãos, seja através de uma empresa, Deus é que vai continuar me sustentando. E nós precisamos aprender essa lição. Todo sustento vem do Senhor. Quando Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é para que nós nos lembremos que sempre vem do Senhor. Eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar, mas o pão vem do Senhor, o sustento vem do Senhor.
Desde que seja um meio, honesto de trabalho, de viver, o sustento vem do nosso Senhor. E Ele há de suprir, através de Cristo Jesus, todas as nossas necessidades. Mas, queridos, é interessante olhar que o ardente anelo do coração de Paulo é que todos os redimidos, filhos de Deus, se esforcem para dar ao seu Deus louvores sem fim. Olha o que ele diz no verso de número 20: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Entendendo que todo sustento vem do Senhor, e sendo supridos pelo Senhor, nós precisamos glorificar ao Senhor, porque nós corremos o risco, ao não entender isso, de glorificarmos a nós mesmos. Veja a casa que eu tenho, veja o carro que eu tenho, veja o emprego que eu tenho, veja a família que eu tenho, eu sou muito bom, eu me esforço muito. Não, irmãos, ainda que devamos trabalhar e nos esforçar, toda glória deve ser dada ao Senhor, porque não fosse a graça do Senhor, nós não conseguiríamos trabalhar, não fosse a graça do Senhor, nós não receberíamos o sustento, não fosse a graça do Senhor. Então nós precisamos entender isso, tudo vem dEle, é tudo por Ele, como nós ouvimos há pouco nossos irmãos cantando, a Ele a glória, é tudo por Ele. Então nós aprendemos a segunda lição, queridos, que Deus supre nossas necessidades em Cristo através da nossa comunhão, através da comunhão dos santos. Olhem comigo agora versos 21 e 22. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Percebam que Paulo está modelando para nós novamente aqui um aspecto importante da vida cristã. E esse aspecto importante da vida cristã, irmãos queridos, diz respeito à nossa comunhão, a comunhão dos santos. Paulo encerra a carta com esta saudação. Alguém poderia dizer, isso era a saudação formal, a saudação comum, romana. Então, no final da carta, a saudação. Hoje nós escreveríamos um abraço a todos, Diga a todos que estão mandando um grande abraço. Queridos, Paulo não está trazendo não é uma mera formalidade. Aliás, o apóstolo Paulo nunca agia com mera formalidade. Ele quer que pensemos congregacionalmente, ele quer que pensemos cristocentricamente, isto é, ele quer que nos preocupemos com toda a nossa congregação, ele quer que pensemos em termos de nossos relacionamentos com outros irmãos e com os irmãos aqui. Daí ele encerrar dizendo: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Saúdem cada um da igreja de Filipos. Digam que eu estou saudando cada um individualmente. Ele continua: os irmãos que estão comigo mandam saudações. Timóteo estava mandando saudação. Outros irmãos mandavam saudações aos irmãos filipenses. Aqui nós vemos Paulo nos ensinando a respeito desta comunhão, deste cuidado mútuo. Nós vimos no capítulo 2 Paulo falando sobre a preocupação de Timóteo com os filipenses. Nós vimos também no capítulo 2 Paulo falando da sua preocupação com os filipenses. Nós vimos no capítulo 2 Paulo falando sobre a preocupação de Epafrodito também com os filipenses e com o próprio apóstolo Paulo. Nós vimos ao longo de toda a carta sobre este cuidado que devemos ter entre nós como igreja. Porque, queridos, como é que Deus supre muitas vezes nossas necessidades? Não é Deus vindo aqui, ou Deus fazendo que um dinheiro apareça na nossa porta, ou que um anjo venha trazer palavras de conforto. Ele usa as nossas vidas. Então, se você está vendo um irmão passando dificuldade material e você tem recursos, Deus quer usar a sua vida para suprir aquele irmão através da sua vida. E você vê alguém triste, cabisbaixo, desanimado, e é Deus colocando essa pessoa na sua vida para que você a encoraje. É Deus usando. E, queridos, eu não me lembro de ter recebido uma visita de Deus, um abraço de Deus, uma oferta direta de Deus, mas eu posso dizer que eu recebi muitas vezes um abraço de Deus, um cuidado de Deus, oferta de Deus, através de irmãos que me visitaram, através de irmãos que me abraçaram, através de irmãos que me auxiliaram. Então é Deus agindo, e Ele age através das nossas vidas. Ele vai usar pessoas para suprir a sua vida, seja materialmente, seja espiritualmente. Ele quer usar a sua vida para abençoar pessoas, quer seja materialmente, quer seja espiritualmente. Vimos, irmãos, aqui que em Cristo nós somos supridos em cada uma das nossas necessidades, como eu disse, seja material, seja espiritual, e nós somos os instrumentos que Deus usa para esse cuidado.
Nós somos os instrumentos. Nós todos cuidamos uns dos outros em nome de Cristo. Nós estamos preparando uma nova série para os grupos familiares. Agora no mês de julho, nós não teremos as reuniões nas casas, nós teremos reunião de oração aqui na igreja, às 20 horas. Já começa essa terça-feira? Já? Então os irmãos todos estão convidados. Terça-feira às 20 horas estaremos aqui orando. E motivos para orar não faltam. Mas em agosto nós vamos começar uma nova série de estudos. Nós estamos tendo estudo bíblico indutivo. Nós lemos a palavra e nós respondemos as perguntas que eu preparo através do texto bíblico. Nós vamos falar, queridos, sobre o tema mutualidade cristã. Sabe aquilo que a Bíblia nos ensina dos uns aos outros? Levem as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros, né? Cuidem uns dos outros, perdoem uns aos outros. E esse uns aos outros é uma grande bênção para a igreja. E quando Paulo traz essa saudação, ele está nos lembrando isso. Irmãos saudando, ele continua, ele diz assim, no verso número 22, todos os santos mandam saudações. Ou seja, essa ideia desse cuidado e esse mandar saudação não é apenas, estou mandando um abraço. É a ideia de que, conte comigo, estou à disposição, estou orando por você. A minha vida está à sua disposição. E isso é viver como igreja. E em Cristo Jesus, nós somos supridos através dos irmãos. E nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para suprir outros. E vejam, curiosamente, no texto também no final do verso 22, há uma segunda coisa que ele também faz nessas saudações. Paulo está mostrando o poder do Evangelho de Deus nas nossas vidas. Ele está nos mostrando o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo para transformar. Olha o que ele diz no final do verso 22, especialmente os da casa de César. Especialmente os da casa de César. No primeiro sermão nós vimos lá no capítulo 1, Paulo dizendo, olha, eu estou preso, mas não é por acaso não. Deus está usando minha vida, porque naquela prisão, os guardas estavam ouvindo da palavra, estavam sendo convertidos, seus familiares estavam sendo convertidos, os da casa de César, os da casa do imperador, estavam ouvindo a palavra do Senhor, estavam sendo transformados através do testemunho da pregação de Paulo. O que mostra, queridos, que a palavra do Senhor é abençoadora, o Evangelho é maravilhoso, e através do Evangelho pessoas são transformadas, crentes são animados, crentes são supridos, têm a sua alma suprida, animada, fortalecida, encorajada, tudo através do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Daí Paulo dizer, escrevendo aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E por último, irmãos, eu encerro falando sobre o verso 23. A terceira lição para nós aqui é que Deus supre as nossas necessidades em Cristo, através da graça em Cristo. Olha o que diz o verso 23. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Paulo está ensinando que para tudo isso, para nós vivermos assim, supridos, vivendo como igreja, cuidando uns dos outros, sendo fortalecidos, animados, tendo as nossas necessidades materiais e espirituais supridas, nós carecemos da graça do Senhor. Eu disse agora há pouco para Rafael e Thaís que eles precisavam da graça do Senhor para criar a Olívia, conforme eles prometeram. E todos nós precisamos da graça do Senhor. É por isso que Paulo, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. A ideia é que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês, entre na vida de vocês, permeie na vida de vocês, até o Espírito. Ou seja, que a graça esteja sobre toda a vida de vocês, completamente na vida de vocês. Esta que é uma graça maravilhosa. O mesmo apóstolo Paulo passou um tempo de grande dificuldade e, tendo um grande sofrimento, ele ora 3 vezes. Ele chama de espinho na carne, não temos ideia do que era. Mas ele pede, Senhor, tira esse espinho. A terceira vez Deus responde para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo vai aprender ali que a graça do Senhor é suficiente para sustentá-lo, mesmo com aquele sofrimento. Ou seja, Deus está dizendo, eu não preciso tirar esse espinho para que você seja feliz. A graça suficiente em Cristo Jesus, para que você tenha paz, alegria e felicidade, mesmo tendo esse espinho, mesmo tendo esse sofrimento. E a palavra para nós é exatamente essa.
A graça de Deus em Cristo Jesus, a maravilhosa graça, como John Newton escreveu o famoso hino Amazing Grace, maravilhosa graça, ela está à sua disposição. No livro Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, esse é um livro que vale muito a pena você ler, Nossa Suficiência em Cristo. Quando ele vai tratar, acho que no último capítulo sobre a graça suficiente, ele conta uma história. Eu lembrei dessa história ontem. Ontem, depois de chegarmos da programação da igreja, eu estava fazendo umas leituras e a Cris assistindo um documentário num navio lá, um cruzeiro, que teve um grande problema no cruzeiro. E eu me lembrei dessa história que o John MacArthur, acho que já contei aqui. O sujeito que desejava tanto realizar um cruzeiro, e ele economizou, até que ele conseguiu comprar a passagem. Só que ele sabia, olha, eu gastei tudo, não vou conseguir comprar nada lá para comer. Ele gostava muito de sanduíches de pasta de amendoim, e ele então preparou um monte de sanduíches de pasta de amendoim. Ele disse, eu estando naquele navio, aquela coisa maravilhosa, vou comer isso que eu gosto. Nos primeiros dias foi uma maravilha. Mas passado, eu acho que já chegou no terceiro dia, aquele homem já não aguentava comer os seus sanduíches de pasta de amendoim. E ele via as pessoas entrando e saindo dos restaurantes, os garçons passando. E ele já com água na boca, chegou a um ponto de desespero. Um garçom estava passando, ele segurou no braço do garçom e disse, meu amigo, o que eu preciso fazer para comer um pouco dessa comida? O garçom olhou para ele e falou, mas como assim? Você não comprou a passagem? Comprei. Ele falou, então meu amigo, é tudo incluso. É tudo incluso. Irmãos, percebam que muitas vezes nós somos como aquela pessoa. Muitos cristãos vivem como aquele homem, não sabendo das ilimitadas provisões que possuem em Cristo. Nós vivemos como que nos sustentando com sanduíches de pasta de amendoim com migalhas, sendo que nós podemos contar com a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Está difícil na sua casa, talvez no seu casamento, talvez com os filhos. Lembre-se disso. A graça de Deus suficiente em Cristo para fortalecê-lo como marido, como esposa, como pai. Está difícil no trabalho, está difícil na igreja. Há pessoas que magoaram você, está difícil perdoar. A graça de Deus suficiente em Cristo para que você se torne semelhante a Ele e possa perdoar, amar, viver como Ele. Sabe, a palavra não termina, Paulo não termina a carta dizendo, vão lá, se virem. Ele termina dizendo, vocês têm tudo que vocês precisam em Cristo, assim como eu tenho em Cristo. Porque Paulo nunca foi forte, nunca foi pela força dele. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Ele diz, eu deixo tudo de lado, por causa de Cristo, fortalecido em Cristo. Então a graça de Deus em Cristo para a sua vida. Você não pode continuar vivendo pelas suas próprias forças. Você não precisa continuar vivendo pelas suas próprias forças. Mas você pode agora dizer, Senhor, eu quero mais da Tua graça em Cristo. Eu quero desta força, desse fortalecimento, dessa justiça, deste amor de Cristo para a minha vida. Eu quero ser mais parecido com Cristo, para que eu possa, juntamente com os meus irmãos, viver como o Senhor quer que eu viva, para que sejamos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos.